Teclão, e o padrão de qualidade do Ron Wilson? Padrão de qualidade do Ron Wilson. De meia hora. Não, diga que tem pedido. Acusa lá no nosso sistema de uma salinha reservada onde fica um funcionário da câmera fria só observando esse procedimento. Acusou o seguinte. Quando é Coreia, a gente tem que ter no mínimo 40% de cor na casca e 0% de dano. Coreia do Sul é? 0% de dano. Quer dizer que se trata
notícia eu tô pensando, não tem nada. Temos uma equipe hoje voltada apenas para Moço da Silva, com um técnico e 10 funcionários. Eles fazem os trabalhos de catação de fruta, que é o principal controle, é o controle mecânico, não deixar resto de fruta no chão, apenas por semana. Então, hoje a gente não consegue atender a nossa... Vocês têm um trabalho de são conhecimentos todo ano, traz de mais variedade de exportação. Também existe a questão de sabor, mas para produtividade, de modo geral, são esses os pontos. As variedades antigas que não pagam patentes, ela tem dificuldade de fertilidade. Algumas só conseguem produzir uma vez no ano, então você já tem problema de custo. Você tem um custo alto com a produtividade baixa. Não tem resistência à chuva. Se você tiver com a fruta madura, chover você pode perder. Então a agricultura, produção de uva é uma agricultura de risco alto. A gente tem investimento muito alto na cobertura. Apesar que esse ano, o mês de fevereiro, choveu pouco, pro histórico. Patenteada. Dessa mesma aqui. Essa Cotton Candy. Essa aqui é a Sugar Crisp, né? Isso. A Cotton Candy, a Sugar Crisp, o produtor que quiser plantar 10 hectares hoje, que já é liberado, ele consegue. Trabalho com condutividade elétrica aqui, né? Sim. O que é esse suco? O suco, a principal finalidade é escoar a água, drenagem superficial. Não pode ter umidade. Não pode ter excesso de umidade. Observar aqui, todas é para ter 5 saídas. Saída é cada parte dessa que sai do eixo principal. Sei. Eu tenho uma aqui, outra ali, outra ali. 3, 4, 5. 5. De cada lado. De cada lado, dá 10 na planta. Cada saída dessa, ela tem 1 metro quadrado. A minha planta tem 2,5 por 4. A área de uma planta para outra e de uma rua para outra. Dá 10 metros quadrados. Se eu tenho 10 saídas, cada saída dessa representa 1 metro quadrado. Então eu faço a minha distribuição por metro quadrado de tudo. Brotos por metro quadrado e cachos por metro quadrado e bairros por metro quadrado. Isso eu tenho uma avaliação em cada atividade minha para monitorar a qualidade. E faço a representação da área toda. A minha poda, o que é que eu faço aqui? Eu distribuo entre base, meio e ponta, certo? A gente chama posição 1, 2 e 3. Eu deixo na minha poda cerca de 3 varas produtivas, 3 varas com 4 gemas na posição 1, 3 varas com 4 gemas na posição 2, 3 varas com 4 gemas na posição 3. Isso para o primeiro semestre. No segundo semestre eu deixo 4 varas de 4 gemas na posição 1, 4 na 2, 4 na 3. Isso porque o segundo semestre é o semestre que eu produzo mais. É o semestre que não tem chuva. Então eu consigo cacho mais ralo, você consegue... Tem que ter mobilidade então, tem que ter... Isso, flexível. Tem que ser flexível. Esse aqui tá bom. Essa garrafa... Então na prática essa aqui vai embora na poda, né? 1, 2, 3, 4. Aí corta aqui. Isso. Corta aqui, isso aqui vai embora. Vai embora. E aqui brota e vem... Essa aqui já tá Esse aqui elimina. Esse aqui pode tirar?
Pode tirar. Porque ele tá solto. E tem a Jackson e tem essas garrafinhas. Aqui tem um produto chamado Ceratrap. Ele é um atrativo alimentar para a mosca das frutas. Ele é feito através das vísceras dos suínos. E é retirado ele, a gente coloca aqui. E a mosca vem através do cheiro, ela consegue entrar por esse orifício, vai se alimentar e não consegue sair. E termina se afogando aqui. Então, semanalmente, eu venho aqui e contabilizo todas as moscas que caíram. A gente trabalha com MAD, que é mosca, armadilha, dia. Eu pego todo de 7 em 7 dias, venho aqui, coleto e conto. Ela é resistente à traquinose, ela não dá. O que dá muito pouco, só na folha. E o ídio? Que é o ídio, ela dá. Ferrugem, choveu pouco, não tem ferrugem. Não tem ferrugem agora. Míldio também não está tendo agora. Mas esse é o período de ferrugem de míldio. Se, como tipo, janeiro, fevereiro, se chover, tá mais tranquilo. Mas se estiver chovendo, com certeza teria alguma coisa. Ferrugem você está usando produto à base de cobre para controlar? Eu uso um produto que funciona muito bem. Esse aqui. Lona, cobertura. A gente usa difenoconazol para o ídio, que também tem ajuda no controle de ferrugem. Mas no amolecimento, cerca de 60 dias de poda, a gente cobre. Então a ferrugem, se não tem umidade, ela não prolifera. Então elimina. A cobertura ajuda muito nisso. Passarinho? Temos nas bordas. Onde tem caatinga próximo, ele fica na caatinga e depois ataca as bordas das árvores. Essa cobertura, ela vem 60 dias depois da poda? Essa variedade a gente colhe geralmente com 120 dias de poda, após a poda. A gente cobre com 60 dias, em torno de 60 dias. Após a poda? Após a poda. É quando começa a amolecer o fruto. A gente vai e cobre. Tem variedade que é sensível à bactéria, Xanthomonas. E aí o que a gente faz? A gente cobre na poda e deixa o ciclo todo coberto. O tempo de prateleira dela aqui, porque ela é mais para exportação, né? Essa uva aqui, ela passa para aquele processo lá de câmara fria e tudo, aquela aqui já está no ponto de consumo, não tá? Tô colhendo aqui. E ela aguenta, ela é tipo uma longa vida, assim, comparado com as outras, comparado com a Vitória, por exemplo. Vitória é igual, mas a gente trabalha igual, mas o que a gente faz? A gente trabalha desde a nutrição para ter um bom tempo de prateleira, um shelf life muito bom. Essa fruta a gente está colhendo, está exportando dos Estados Unidos, então a gente trabalha para estar na mesa do cliente em torno de 30 dias, mas a fruta ela tem que aguentar mais que isso. A gente trabalha para aguentar pelo menos 60 dias de câmara fria. O que é isso mesmo? Tem no caixa. Isso aqui ele rachou por algum motivo, alguma cicatriz rachou e apodreceu. Então não é doença? Não, não é doença. Rachou, tá vendo? Pessoal, aqui é a sede do Distrito de Irrigação Senador Nilo Coelho, né? Que é o maior perímetro público de irrigação em operação no Brasil. Porque tem o de Minas Gerais, tem um que é maior, né? Projetado para ser 40 mil, me parece. O Jaíba. Mas ele, quantos hectares estão 100 mil irrigados? hectares. 100 mil? Já tem quantos irrigados? Já está 100 mil hectares, mas eu acredito que vai ter 10, 15% em operação agora. Em operação, né? Então, quer dizer, ainda não chegou no que está aqui com o Distrito de Irrigação Nilo Coelho, né? Que é Nilo Coelho e Maria Tereza. Nilo Coelho foi um senador, governador de Pernambuco, senador do Brasil e é um da família política, né, que puxou irrigação para cá, puxou desenvolvimento para cá, e o projeto foi feito no nome dele, homenagem a ele, senador Nilo Coelho. E aí depois fizeram uma extensão desse projeto, botaram a extensão, o nome de Maria Tereza, que é o nome da esposa dele. Então tem Nilo Coelho, extensão Maria Tereza, mas tudo Nilo Coelho. Batista é companheiro aqui de atividade aqui de transferência de tecnologia há muito tempo, né, sempre nos atendeu muito bem. E hoje é quem vai conduzir aqui né? Ele dividiu em 2 grupos, porque tem uma apresentação institucional para a gente conhecer todo o processo, e aqui a parte de operacionalização também. É interessante porque
vocês vão se sentir aqui como se estivesse dentro de uma própria estação bomba. Né? A gente vai mostrar daqui a pouquinho, e aí você vai ver a bomba em tempo real funcionando. Certo? Com vazão, com pressão. Todas as nossas estações de bomba são automatizadas. Ele vai mostrar aqui. Quem está fazendo lá é a minha. Lá é Armando, é o nosso coordenador de operação. Vocês vão ver que as dimensões, os quantitativos aqui são coisas fantásticas, que impressionam, né? E eles aqui, eles tiveram várias experimentações de gerenciamento de projetos ao longo dos anos, e foi evoluindo. Hoje é modelo. Hoje é modelo de Nilo Coelho, modelo de exemplo. Eu diria que em termos de PPI, da Codevasf, o Nilo Coelho hoje é um modelo, né, em gestão, né, e em operação. Mas, Batista, fica não é o maior, né? Mas aqui, Batista, todos os pensionistas, em matéria de Minas Gerais, vários agentes, mais do semiárido mineiro, né? Mais do semiárido mineiro. Fica melhor, né? Para vocês visualizarem. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Batista, né? Como o Helder já apresentou. A minha formação é gestão ambiental. Um pouquinho também de cada um, né? Hoje não existe a função. Sou supervisor de operação, certo? A gente trabalha aqui com 39 estações de bombas secundárias e 2 principais. Temos 156 quilômetros de canal, que vocês vão poder observar. E ao longo desses canais, nós temos as comportas de derivação e comportas de níveis. O que são comportas de níveis? São as comportas que ao longo do canal principal nos mostra a real situação dos níveis do canal. E que a gente trabalha remotamente para abrir e fechar de acordo com a necessidade hídrica de campo. Certo? E o que são comportas de derivação? São as comportas que derivam para canais secundários. Que ao longo do canal, nós temos também vários canais secundários que são abastecidos pelo canal principal. Certo? O DIC é vocês vão ver lá na outra apresentação, que é uma empresa privada sem fins lucrativos, ou seja, uma associação privada, certo? E que trabalha com gestão dos próprios produtores. Nós temos um conselho de administração e um conselho fiscal, certo? E a estrutura organizacional é como de uma outra empresa qualquer. Temos a gerência executiva, a gerência administrativa, de operação, de manutenção e as supervisões que administram o perímetro. Nós temos aqui, para vocês poderem observar, aqui ao longo do canal principal, nós temos 17 comportas de níveis. Certo? Se vocês observarem aqui em tempo real, vocês vão poder ver qual o nível nesse exato momento, certo, de cada comporta. Você observar aqui, a primeira comporta é a comporta de nível 1. Nesse exato momento a gente tem uma abertura de 20%, certo? E o nível dela está com uma altura de 87 centímetros. E aí você pode, mas por que 87 centímetros? Porque agora, justamente a partir das 14 horas, a gente começa a fazer uma programação inversa. O programado inicial é jogar água no canal para abastecer nossos 2.300 produtores, e a partir das 14 horas a gente começa a fazer uma programação da jusante para montante, armazenando essa água e abrindo espaço na comporta 1 e 2 para que a gente possa dar partida a partir das 21h30. Certo? Então a gente está trabalhando essa demanda do mês de março com 14,7 metros cúbicos de água por segundo. Certo? Trabalhamos no mês passado com uma vazão menor. Esse mês, de acordo com o clima, a gente aumentou essa vazão. Por quê? A gente trabalha geralmente as perspectivas de chuva para o mês seguinte. Então, de acordo com o que a gente tem de níveis de chuvas, de índice de chuvas para o mês seguinte, a gente determina qual a demanda que a gente vai trabalhar. E essa demanda, geralmente, a gente registra ela da meia-noite do último dia do mês para o dia 1º. Ou, para a gente não correr risco de erro, a gente registra do dia 1º para o dia 2. Sempre depois que a Coelba coleta a leitura dela lá em Sobradinho. Pesquisador nosso, pode continuar, vou falar com ele. Certo? Então, como vocês podem ver, ao longo do canal existem as comportas de níveis, que em tempo real nos mostra qual o nível que está passando e qual a abertura. E aqui onde nós estamos é o CCO, Centro de Controle de Operação. Aqui é o Rodrigo, é o nosso operador que entrou agora de 7 da manhã e vai até as 19 horas. 19 horas entra outro e vai até as 7 da manhã. Certo? Então a gente trabalha aqui no Centro de Operação 24 horas em monitoramento. Certo? Qual é o horário que Rodrigo não faz essas observações? Não é que não faz, não tem a necessidade de urgência dele estar observando. Das 17h30
às 21 horas por aí. Porque nesse momento, nesse intervalo de tempo, a gente não opera. Porque o horário de pico é o horário que tem energia mais cara, né? Então a gente não opera. É tanto que a gente entra com a operação de 5 da manhã e vai até às 17 horas. A gente pode esticar até às 17h30, 17h40? Pode. Mas para a gente não correr risco de erro, a gente prefere às 17 horas encerrar nossa operação. Certo? A gente sempre trabalha pelo horário da CELP ou da COEL, e não pelo relógio do operador, para que a gente não corra risco. Para vocês terem ideia, alguns anos atrás, um operador de Sobradinho, da BP Principal, ele achou de acionar a bomba no relógio dele. E quando ele observou 1 minuto de acionamento, a gente chegou a pagar quase 70 mil reais de multa. E isso simplesmente houve a demissão desse cara. Porque há uma norma. Então você tem que seguir as normas, você não pode fugir da raia, certo? Então tudo é observado aqui do CCO e monitorado. Ao longo do perímetro, se vocês observarem, nós começamos aqui em Sobradinho, é B1. E essa taguezinha azul é o Rio São Francisco, que divide a cidade, Juazeiro e Petrolina. Ao longo dela, mostra aí. Nós estamos aqui em Pernambuco. Isso, nós estamos em Pernambuco, ok? Onde A nós Bahia. estamos aí no mapa aí? Pronto, vou mostrar vocês agora. Nós estamos no C1. Essa plaquinha verde aí. B15. Aí, B15, nós estamos aqui, ó. Centro administrativo. Estamos aqui no C1, certo? Então, essa linha azul, ao longo dela, são os canais de irrigação. É o canal principal, que sai daqui de Sobradinho e vem até o final do perímetro, aqui no Luca 11, na RB, aliás, na BR, que vai para Recife, que vocês passaram por ela, que é o nosso último Luca. Daqui para lá vai dar em torno de 28 quilômetros. Daqui para Sobradinho vai dar em torno de 35 quilômetros, 36 quilômetros. E daqui para a última estação, no Maria Tereza, vai dar em torno de 38 quilômetros. Então a gente está basicamente no centro do perímetro. Ok? Então se vocês observarem, ao longo do canal principal, nós temos as derivações, que é aquilo que eu falei para vocês, que são as comportas de derivação. E esses canais secundários, eles abastecem reservatórios, que de lá é succionado água através de estação de bomba para seus produtores. Ok? Vocês podem observar aqui, ó. Nesse momento, se você ver qual é a estação de bomba, Batista, que abastece aqui onde nós estamos, a EB15. Que é essa estação de bomba aqui, ó. Clica nela aí. do lado do estádio. Pronto, nesse exato momento, a EB15 está com 6 conjuntos acionados. O que está em verde está em funcionamento. Ou seja, a gente está bombeando nesse momento 3 mil metros cúbicos de água por hora. Então, a partir de agora, começa um trabalho em conjunto da EBP de Sobradinho, do operador de canal que está em campo e do CCO, nos desligamentos das EBs. Nós temos aqui o conjunto 1, que é o inversor de frequência. Esse cara é o que dá um equilíbrio no nosso bombeamento. Com 2 conjuntos, a gente vai bombear 1000 metros cúbicos. Mas de repente o campo só precisa de 800. A bomba é 500, eu tenho que ter 2 ligadas. Então esse cara, ó, o inversor, ele vai dar esse equilíbrio para que gire o rotor numa rotação menor, consuma menos energia e a gente dê precisão naqueles 800 que a gente está precisando de campo. Então todas as nossas estações têm esse equipamento que dá esse equilíbrio no bombeamento, na vazão necessária de campo. Então a partir deste momento, a gente começa a fazer os desligamentos e depois que eu disse, a gente faz uma programação inversa. A gente começa a armazenar água lá no final do canal, da comporta 17, e vem até a comporta 3. Da comporta 3, 2 e 1, a gente deixa um espaço garantido para que eu possa partir às 21h30 com 14,7 metros cúbicos de água por segundo. Isso é o tempo suficiente que eu vou ter de soltar essa água da comporta 3, 4, 5 e 6 e entrar com a estação de bomba do Maria Tereza, EB34. Porque eu já entro com ela de 8h40 da noite. Eu antecipo meu bombeamento para abastecer os reservatórios que eu tenho lá. Porque lá é uma sequência de reservatórios. Eu costumo dizer que aqui no Nilo Coelho,
a gente trabalhar com reservatório para baixar para manutenção é tranquilo. Já no Maria Tereza é mais complicado. Porque aqui quem abastece o reservatório é um canal secundário. Lá no Maria Tereza, que é uma extensão do Nilo Coelho, vou falar já para vocês o porquê disso, é o inverso. Nós temos um reservatório pulmão, que é o R1, esse R1 joga para o R2, o R2 joga para o R3, R4 e R5. É tanto que eu costumo de conversar com os meninos que nós temos que observar lá do R5 para cá. Se o R5 estiver cheio, R4, R3, R2, e o R1 estiver seco, para mim não é problema. Porque ele pode servir para mim só como uma caixa de passagem. Mas se eu tiver com R4 e R5 baixo, eu vou ter um problema sério. Porque até eu recuperar ele, quem está no meio, cara, vai ter um prejuízo enorme. Né? E o nosso objetivo, quanto operador do perímetro, não é dar prejuízo, muito pelo contrário. Né? Então, nossa eficiência aqui é em torno de 95% de aproveitamento. Certo? Claro que nós temos, além da evapotranspiração dos canais, nós temos vazamento, porque é um canal que está com mais de 30 anos. Né? Então a gente faz paradas anuais para manutenção. A gente teve uma agora recente, final do mês. Vamos ter outra agora, final deste mês. Mas a gente não consegue fazer muito trecho de canal. Porque a gente não pode passar mais do que 2 dias e meio, 3 dias sem água. Porque imagino vocês, que são da área, um camarada com uma produção de uva em formação, em chumbinho, em crescimento de baga, é faltado. Então geralmente nossas paradas para manutenção, a gente trabalha sexta e sábado, domingo até meio-dia, no máximo. Para na segunda-feira, a gente já está com todos os canais de reservatório em condição de operar. Então tem que ser muito corrido, as obras têm que ser muito eficientes, muito bem articuladas para que não tenha problema. Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade. É porque começa a falar e... Certo? Onde se encerra o canal? Bom, vamos lá. A gente começa aqui em Sobradinho, no dique B da Barra de Sobradinho, vem até o Luca 11, que fica aqui na EB24, aliás, na EB25, e essa sobra d'água que vem, ela cai nesse reservatório da EB25, que é justamente para a gente não ter perda. Então começa esse fechamento inverso, e essa sobra d'água vai justamente desaguar aqui. Indo para isso aqui, indo para Recife, o ponto X lá vai ser lá no Luca 11 e no Luca 10. Maria Tereza no R5. E aqui, lá do aeroporto, você na B17, já próximo do bairro São Gonçalo. Mas vocês não conhecem, mas Helder e a gente acho que conhece essas coisas. E a gente termina sempre no final do canal, tem um reservatório. Justamente porque não tem como a gente evitar essa sobra d'água. Mas a gente trabalha de acordo com a necessidade hídrica do campo. É feito diariamente um relatório desse que vocês estão vendo aí, ó. Certo? Então tem uma programação que já é feita para que Sobradinho saiba qual a quantidade de água que vai pôr no canal. E esse monitoramento é feito pelos operadores de canais, inspetor de operação, CCO e Sobradinho, diariamente. Nós temos 24 horas pessoal trabalhando em campo para que a água chegue ao produtor de acordo com a demanda que tem em contrato. Ou seja, um lote pequeno produtor, ele recebe em média aí 30 metros cúbicos de água por hora. Antes de uma demanda maior. Aí foi feito um estudo agora de 5, 6 anos atrás pela própria Codevasf, e essa concessão, de acordo com os sistemas de irrigações que foram sendo feitos aí, o progresso chegou e com o progresso veio muita mudança. Essa redução que era 5,2 metros, ela caiu a 3,85 metros cúbicos. Caiu aí? Foi. Ela reduziu de acordo com a eficiência do sistema de irrigação. O problema é que, ó, a gente Batista, não agora, mas a gente há alguns anos atrás, acho que, vamos ligar alguns anos atrás, foi ligar entre 2000 e 2010. A gente fez um estudo de eficiência de irrigação do projeto, e olha aqui, o projeto modelo. Ainda deu que o que se gastava de água, que ele está confirmando agora aí, irrigava o dobro da área. O que se usava de água, irrigava o dobro da área. Por essa questão de eficiência. Esse projeto, ele é em cima de o solo tem grande parte áreas
Porque nós temos várias manchas de solo, né? Então, quer dizer, Várias manchas de solo ao longo do tem, perímetro. os projetos de irrigação geralmente estão nas manchas boas, né? Porque a maior parte dos solos do semiárido tem grande parte de solos litólicos, os neossolos litólicos, mas as areias quartzosas hoje têm muito uso, por quê? Porque com o advento da irrigação localizada e da fertirrigação, deixou de ser problema, tá certo? Deixou de ser problema. Mas assim, veja bem, pessoal, o bombeamento para o projeto, para o bombeamento principal lá em Sobradinho, ele sai do lago, sai do lago e tem um morrozinho, né, Batista? E esse bombeamento vai para esse canal principal. Qual é a vazão do principal? Na verdade, eu diria a vocês que o projeto de Nilo Coelho, dentro dos perímetros da Codevasf, foi o mais bem projetado. Porque ele vem Por com quê? gravidade. A gente capta água diretamente da soleira do rio. Existe um canal de irrigação dentro do lago que capta água lá no Rio São Francisco, não é do lago que a gente capta água. Ou seja, quando a gente teve aquela crise, Tem que puxar, né? a gente, para faltar água aqui, com nossas bombas cavitárias, a gente estava que estava 1,5 negativos. Então, com toda a crise que teve, foi montado vários planos, plano A, B e C, mas não houve necessidade de usar. Foi instalado lá os flutuantes, testamos, mas não usamos, certo? Porque a nossa captação é diretamente do rio. Tem um canal que atravessa o lago e capta lá no rio. Então nós temos que chegar a 16 metros da soleira. É uma declividade imensa, certo? E de lá vem por 156 quilômetros de canais por gravidade. Por gravidade. Então isso é um grande negócio. O que vem ao longo desse canal. Caiu até a estação elevatória. Ô Batista, aqui tem no Salite. Pode ser pergunta boa, mas assim, por exemplo, o custo das bombas, quem que banca isso, né? E quando chega nesse reservatório aí, para levar até as áreas dos produtores, como é que é esse processo, o custo que esses produtores têm? Só para a gente entender mais ou menos. Eu acho que lá tem isso, né? Tem, mas vamos adiantar um pouquinho. Olha, só para relacionar o direcionamento de tempo. O Egídio agendou o lote. Isso vai dar certo no lote. Só que o lote é no começo da Maria Tereza. Tá certo? É de quem? Paulo Barbudo. Paulo Barbudo era o aqui do M6. Então nós vamos lá. Em Goiaba. Nós ainda vamos lá. Então eu entendo só uma questão de tempo, viu? Nós ainda vamos lá no lote. Eu estou olhando aqui, é a chegada do ônibus. Não, eu ainda tenho que parar na estrada e caminhar um pouquinho. Você tem uma distancinha da pista para o lote. Bom, mas, respondendo a sua pergunta, quem é que banca todos os custos do perímetro? O produtor. O perímetro, para vocês terem ideia, é como se fosse um grande condomínio. Entendeu? Então, como é feita essa conta? O distrito orça tudo que vai acontecer no ano de 2023, seja de manutenção de estradas, manutenção do canal, funcionário, enfim, todo o custo que precisa para bancar esse perímetro no ano de 2023. Certo? Esse valor é rateado pela área irrigável do perímetro. Aí você vai encontrar o valor unitário de 1 hectare. Esse valor unitário é multiplicado pelo tamanho da área do produtor, seja um pequeno, um médio ou um grande. Ok? A água não é diferente. O valor da energia da estação de bomba de Pedro é dividido pelo volume de água que aquela estação bombeou. Então também vai achar o valor unitário de 1000 metros cúbicos. Esse valor é multiplicado pela quantidade de água medida no centrômetro. Certo. Então esse valor, mais tem a EBP de Sobradinho, que bombeou para todo mundo. Então a EBP de Sobradinho é rateada para nossos 2.300 produtores. Você também vai achar o valor unitário de 1000 metros cúbicos. Então somado 1000 metros cúbicos da EBP principal, mas a EBP secundária sua, somando um custo orçamentário que a gente chama de custo fixo, porque só muda uma vez por ano, é o valor do seu boleto mensal. Ou seja, um produtor hoje, pequeno produtor, até 7 hectares, conforme o nosso estatuto, hoje ele vai estar pagando uma média, que eu acredito, entre R$ 1.500 e R$ 2.000, talvez mais, dependendo da sua cultura, mensalmente. Por mês. Por mês. 2.000 por 7 hectares? 7 hectares. Então vai dar uns 300 mensais. Isso dependendo da cultura, viu? 300 Dependendo da cultura que tem. Ele pode chegar a mês. Ele pode chegar a R$ 3.000, pode chegar mais, pode. Vai depender muito do manejo dele, que isso é o mais importante, a gestão hídrica do lote dele,
certo? E a cultura, certo? Mas vamos trabalhar em cima de um lote de uva, 6 hectares de uva. Eu acredito que, como você não está com 6 hectares, 6%, 100% produzindo, você sempre vai estar trabalhando escalonado, você vai pagar aí uns R$2.000 mensal. Não sei se eu estou, Gílio, Helder, né? Mas é mais ou menos isso aí, mensal. Então você vai ter um custo anual aí de 24, 25 mil reais só de água. E aí você pode imaginar, bicho, é muita grana, realmente é. Mas se você for para uma planilha de custo do seu lote, eu acredito que a água não chega a 5%. E aí o que é mais caro hoje? Mão de obra e defensivos agrícolas. Infelizmente, o custo não é pequeno para um lote irrigável, que muita gente acha que é plantar, produzir, vender e ganhar dinheiro. E não é. E o grande gargalo ainda é a comercialização. Certo? É tanto que vocês podem observar ao longo da estrada, muito packing house, muito depósito. A maioria, às vezes, nem produtor é. O cara chegou, comprou, instalou o seu pack e é comprador de frutas. E graças a Deus está dando certo, né? Porque está exportando os produtos aqui. É uma garantia também para o produtor que produz. Eu que não arrisco. Meu nome é Armando Bagagi, sou engenheiro agrônomo, sou mestre em engenharia agrícola, com trabalhos de pesquisa e atualmente sou coordenador de operação do projeto do Nilo Coelho. A gente dividiu as turmas, né? Vocês ficaram lá no CCO, no Centro de Controle, onde viram ali como é que é a nossa estrutura operacional, situação de bombeamento, comporte de nível e tudo mais. Aqui agora a gente vai tratar um pouco, eu vou mostrar para vocês um panorama através de um vídeo, mostrando algumas coisas do projeto. E no final do vídeo eu vou destacar aqui alguns dados que eu acabei destacando para outra turma também, em relação a alguns números do que é o projeto do Peiro e algumas particularidades, né? Então, só para a gente iniciar, esse é um projeto peculiar, porque é um projeto pressurizado. O projeto público do Brasil, a maioria ele é do sistema gravitário, né? Então esse projeto ele é hoje o maior em atividade no Brasil, o maior em operação, porque a gente tem aí aproximadamente 24 mil hectares ocupados com agricultura irrigada. Mas lembrando, o maior projeto é o Jaíba, lá em Minas Gerais, só que Jaíba não está com essa carga total de ocupação. Então por isso que a gente acaba sendo o maior em atividade. Boa parte do projeto é Pernambuco, a gente tem 80% do período dentro do estado de Pernambuco e temos mais 20% do estado da Bahia, certo? Que é onde começa o projeto efetivamente. Certo? Bom, vou passar aqui o vídeo e a gente volta a tratar no final de alguns minutos. E aqui começa a mostrar para a gente que ainda há muito ajuste a se fazer. Ó. A maioria dos lotes com 4 kg. Então mostrando que está acima daquilo que a gente parametrizou, que é 3,5 kg e abaixo de 3 seria abaixo do que seria comum. Então eu consigo ver vazão instantânea e vazão acumulado para esse sensoriamento. Tá? Então o trabalho que a gente está começando é uma situação que eu acho que isso aqui é o futuro, né? As próprias redes de abastecimento de água urbana já estão fazendo também, então gestão das coisas é o que a gente está buscando adequar e ofertar o melhor produtor. E a estação meteorológica, né? A gente tem 3 aqui instaladas, né? Obedecendo os padrões de instalação, cultura padrão, que é a nossa aqui, a grama, obedecendo uma área de 10 por 10 mínima, né? Mínima 10 por 10, sem nenhum tipo de obstáculo aqui próximo, edificações, área que possa interferir na medição da nossa estação. E a gente oferece isso aqui diário. Então, diariamente eu já ofereço a ETO do dia anterior para o produtor ter pelo menos um nível mínimo de base para ele fazer a correção da lâmina no dia seguinte. Isso aqui é o mínimo, tá? O que a gente poderia ofertar, visto que hoje o projeto ele não dispõe da assistência técnica, tá, pessoal? Então, a gente não tem assistência técnica. Essa assistência técnica para acompanhar a produtividade, acompanhar os traços culturais, indução, tratamento fitossanitário e tudo mais, isso aconteceu até 2008, junto ao distrito, né? Então, hoje essa assistência ela é individual, né? Ela é específica para cada unidade dessa aí. E a estação tem todas as variáveis, né? Então, a gente fornece ali dia a dia a ETO, mas se o produtor tem o acesso, tem um login
onde ele entra na estação e ele consegue então pegar o dado que ele quiser, né, chuva, direção do vento, velocidade do vento, umidade, temperatura, do dia ou da hora. Essas agrovilas, pessoal, antigamente o cara ganhava o lote e o terreno na agrovila. Quando ele adquiriu o lote e o terreno. Mas essas agrovilas, elas foram tomando todas uma estrutura de pequenas cidades, com seus problemas também. A pessoa tem, acho que em alguns, não sei se todos, mas em alguns violência, droga, prostituição, a pessoa tem os mesmos problemas, apesar de ter a estrutura que tem de saúde, de policiamento, de educação, de estrutura total do município, todo estruturado. Mas começou a aparecer esses problemas de cidade, dos distritos, né, nas agrovilas, e aí eles começaram também a estimular. Hoje em dia o cara fazer o lote na própria morada, na própria morada. Mas eu queria que ele se apresentasse, se tivesse também da propriedade, o que ele tem. Meu nome é Paulo Gonçalves. Essa propriedade aqui, quando no começo, na casada minha, eu não era aqui, era no N4. Como o solo vocês não queriam chegar para cá. E aí quando a gente chegou aqui, a gente mora na agrovila lá, não sei se seria tudo aqui. Não, a gente veio para você um. Pronto, então agora se pra lá vai ser aqui na frente. E a gente trabalha, aí mora lá e trabalha aqui. E hoje eu tenho, aqui são 9 hectares. Aí tem um goiaba, acerola, caju, limão Tahiti. Mas o mais é goiaba. E o senhor teve problema com hematóide para colocar? Demais. Isso aí é misturou muito aqui. 10 anos que a gente grava acompanha aqui, né? 10 anos. Começamos com banana. Quem começou foi, na realidade, foi Cruzazal. Aí Cruzazal passou para você aqui, tá? Logo a gente entrou também, começou com banana, depois veio o experimento, aí veio o experimento da goiaba. Aí foi... O experimento teve parte desenvolvido aqui? Foi. Aqui foi um dos campos. Foi um dos campos desenvolvidos, foi aqui, essa área aqui. E quantos hectares de goiaba? São 4 hectares de goiaba. Todos estão enxertados? Não todos. Não, essa parte ainda é sendo essa. Tá certo. Egídio? Na verdade, a parceria com o Paulo foi a primeira, uma das primeiras que a Embrapa fez com o BRS Guaraçá. Inicialmente, a gente, Carlos Antônio, que é o meu colega melhorista, ele aprovou o projeto CNPq para testar, depois da criação do BRS Guaraçá, tinha que testar esse material. E a gente testou em nível experimental. As primeiras pesquisas foi em caráter experimental. Áreas pequenas mesmo. Áreas pequenas. E a gente instalou essas áreas pequenas em Petrolina e em São Paulo. E no Rio de Janeiro também. Então eram áreas pequenas. A gente não tinha
uma certeza do comportamento a nível de campo. Porque uma coisa é laboratório, é casa de vegetação. Aí fala, vamos colocar no campo áreas pequenas. Então, as primeiras áreas, o Paulo foi um dos parceiros nossos. Né? Já tem mais de 7 anos. Mais de 7 anos. E com o sucesso dessa primeira empreitada, eu, como fitotecnista, já saquei que o material era promissor. Era promissor para vamos avançar. E a segunda etapa do projeto foi, eu aprovei um projeto maior de URT, Unidades de Referência Tecnológica. Então a gente montou essas unidades em áreas comerciais. A gente montou em São Paulo, nos mesmos locais que a gente tinha os experimentos, a gente contratou áreas maiores, área comercial, né? Não muito grande, mas a maior foi em São Paulo, na Val Alimentos, em São José do Alegre, de Ribeirão Preto. A maior área foi instalada lá, mas eram áreas de meio a 1 hectare, mas eram áreas que eram realmente tinha a expectativa de avaliar comercialmente como é que se comportava esse material comercialmente. Então, isso foi feito na segunda etapa. E do mesmo modo, houve um sucesso muito grande. Realmente, aí com isso a Embrapa foi atrás do registro, vamos lançar esse material, foi atrás do registro, atrás das formalidades que se exige para o lançamento de um material genético, e foi lançado em 2019, foi oficialmente lançado no mercado. Então a Embrapa lançou não para os produtores, mas para os viveiros que se habilitassem e fossem aprovados na produção desse material, de forma consignada. A Embrapa vendia essas matrizes, né, pagando um valor simbólico, né, porque não foi, na verdade, foi custo direto. E em cima da produção desses viveiros que eles iam recolher um percentual por muda produzida. E assim está hoje. Hoje nós temos 6 credenciados no Brasil, 2 em análise, em análise, na verdade, vamos finalizar 8, né? Temos o Espírito Santo, São Paulo, Paraná, aqui em Petrolina 3. Né? Então, esse pessoal hoje, depois de muito trabalho, muitas vindas, hoje eles estão com um potencial de oferta mais consistente, que demorou. Primeiro porque quando eu comecei o trabalho com o Guaraçá, a gente, Paulo prova disso, a gente começou com mudas do porta-enxerto no campo, mudas do material, do porta-enxerto. E depois que ele estava no campo, a gente vinha enxertar. E quando a Embrapa licitou para os consignados, ela proibiu essa modalidade. O viveirista teria que produzir a própria muda no viveiro. Produzir o cavalo e produzir, enxertar e fazer a muda. Ele não poderia vender o cavalo. Isso foi uma cláusula que foi uma questão jurídica da Embrapa, de proteção e uma questão de logística, comercial, um monte de coisa. Mas isso arrastou muito a oferta. Porque, primeiro que não se tinha uma tecnologia de produzir essa muda de medo, que a gente chama, que é aquela muda feita no viveiro. A gente enxertia, como é feito com uva, por exemplo. E a uva você pega a estaca do cavalo e a copa, e faz tudo no mesmo momento a muda. Você enraiza o cavalo e brota a copa, a parte aérea. Então, para goiaba não tinha essa tecnologia. Como a hoje ainda não tem, o pessoal ainda está apanhando. Mas já se evoluiu bastante. Então, hoje o pessoal tem um índice de pegamento maior, tem uma taxa de sucesso já com as experiências maior. Então, hoje já se tem essa oferta por conta de estar dominando razoavelmente essa tecnologia. Por isso que atrasou. E outra, atrasou também porque a oferta das matrizes foi restrita. A Embrapa, como um órgão federal, um órgão que depende de verbas e estrutura muito engessada, ela não tem
essa flexibilidade, né, como tem a iniciativa privada de contratar. Então ela ofereceu poucas matrizes, o pessoal teve essa dificuldade operacional de produção, e isso desgastou um pouco o mercado, a expectativa do mercado. Né? Lança o material em 2019 sem muda, não tinha muda, só foi lançado. Então hoje, né, depois de 3 anos, 4 anos, começa a aparecer as mudas em maior escala. Então, nesse inteirinho, teve problemas. Teve roubo do material, teve muda clandestina, até hoje tem. Então, é uma coisa até que a gente alerta muito. As mudas clandestinas não têm a garantia da Embrapa. Porque teve muda que é clandestina e é da Embrapa, mas não tem controle genético. Tem muda que não é da Embrapa e não é Guaraçá, tem no mercado, né, Paulo? Então isso desgastou também o próprio material da Embrapa. Hoje eu tive, como eu estava comentando com o pessoal aqui, tive uma reunião, uma visita do pessoal de Alagoas, como de vocês, só em menor número, de técnicos de Alagoas. E estava comentando com eles que isso aconteceu, né? Infelizmente faz parte, né? Faz parte do processo. A uva ela proporciona um custo de produção muito alto e os seus riscos. Mas a rentabilidade é maior. A rentabilidade é maior, né? E a uva, ela também teve seus problemas, né? Porque assim, como ele falou lá, né? As variedades vão mudando e aí você tem um custo alto se você quiser acompanhar isso, né? Entendeu? Mas a uva ela dá. Agora a uva ela é muito arriscada, por quê? Porque você viu lá na fazenda, o plantio todo coberto. Eles ali arriscam produzir nessa época de chuva. Tá certo? Por quê? Porque, eu não sei se vocês viram a pergunta que eu fiz lá em relação à época de plantio e época de indução e época de... Por quê? Porque as janelas de mercado, elas são muito importantes para você ter o produto na hora certa de vender. Principalmente quem vende muito, né? Mas uma uva, se você tem um parreiral, e ele estava protegido de sol, ele falou que era sol forte e chuva. Aquilo é caríssimo, aquela lona ali. Quando começamos a ter problema aqui com perda de uva, começou a aparecer vendedor de plástico de todo canto. Teve fazenda aqui que gastou milhões com plástico e o plástico durou 1 safra, 2 safras. Então depois foram aperfeiçoando, aparecendo material melhor, hoje tem material como aquele ali que ele deve usar por vários anos, tá certo? Mas a uva é não climatérica, a uva ela depois que você colhe ela não muda mais. Então a uva tem que ser colhida no brix correto, tem que ser colhida no ponto certo. E o produtor dessa região aqui domina a uva na palma da mão, como aquele rapazinho que estava lá, muito bom, aquele agrônomo do campo lá, tá certo? Então a uva é uma cultura que o cara que planta uva não quer nem saber de chuva, tem raiva de chuva. Porque ele controla a irrigação, controla tudo de gota a gota. Você viu que ele controla até o número de baga por caixa. Ele fala, ele controla aqui todo o número de baga por caixa. Então você vai observar, uma cultura que tem 120 mil reais de custeio numa safra. Ou no ano, eu fiquei na dúvida, você falou safra ou ano? Vamos ver, 120 mil reais safra. E aqui você chega a produzir 2,5 safras por ano. Falou que a rentabilidade é 50%. Sim, isso que eu falei, 2,5 safras por ano. Você chega a produzir aqui de uva. Mas aí se você produzir, dando um descanso aí de 40 dias, 50 dias, de uma poda e outra. Uma poda colheu, dá um descanso, poda e começa duas. Mas já pensou você estar no mês como o mês de março, ele está colhendo hoje. Que é o mês que historicamente mais chove aqui, é mês de março. Quer dizer, uma fazenda, um produtor, arriscar você colher uvas no meio desse, tem que ser forte. E o zoneamento da tem que ser como forte. É que é o zoneamento dela? É mais agora, a partir de maio, junho, até outubro, aí vende bem. Vende muito. Zoneamento agrícola? Não, eu estou dizendo assim, os melhores meses, não, zonamento não. Não tem no zonamento? Não, tem assim, é contínuo o plantio. De melhor região. Então você já pensou, por quê? Porque para você colher a uva, você dá um estresse hídrico, como qualquer cultura, para ele pegar o brix. Para ele, né, ele secar um pouco da água, e já que você está dando água demais, depois ele tem que dar uma... Para pegar o brix certinho, você numa dessa, reduz. Você está tomando muita água, daqui a pouco corta a sua água. A sede aumenta, daqui a pouco chove. Aí a absorção é violenta.
Aí, nem para vinagre, estoura que nem para vinagre serve. Agora arrisca, lá arriscou, mas o que? Tecnologia, cobertura, tal, tudo para lá. Uma pergunta que eu fiz lá do colega aí, sobre a comercialização, Paulo. Como é que você faz? Qual a dificuldade? Não, a gente comercializa aqui mesmo, atravessador. Trabalha com atravessador. Os caras não saem daqui, eles vêm com as caixas, com os contentores, eles mesmo. A gente só colhe, coloca aí no galpão, e aí eles vêm, selecionam e sai. E é uma tristeza, olha, mesmo assim ainda dá, o cara chega cheio de exigência. Essa aqui é polpa. É polpa, essa aqui só serve para polpa. Essa é birita. Essa aqui não sei o que, essa birita aqui que eles falam é pequena. Entendeu? Aí ele paga você 30, 40 reais nessa caixa aqui de 25 quilos da milhozona. Aí cai para 18, vamos dizer lá da segunda. E lá dá 2, 3 reais, 4 reais. Aí dependendo da época isso varia, vai para 10, vai para 8, outro vai para... Aí muda muito. Mas eu digo assim, que você pega uma... Quando você olha para o contentor de guarda, que ele diz que não é de primeira. E você diz aqui que aqui é de segunda, e só dá tanto dinheiro, rapaz. Helder, uma pergunta para Paulo aqui. Nos 9 hectares aqui, trabalha a sua família, contrata mais pessoas? Quantos que trabalham basicamente? Aqui só trabalha eu, não. Só eu e um filho. Sim. O resto é tudo contratado. Uhum. E quantas pessoas? Não, só tem um fixo, sim, que é o irrigador. Uhum. E os outros temporário. Não, chega, fez o ambiente aqui e aí daí ele... Pleita para podar. Para podar, vamos pleitar para podar. Para limpar, então ele vai embora. Vamos ver agora, pessoal. E a vantagem também da uva é porque ela não oscila demais. E a goiaba oscila muito. Demais, a goiaba ela oscila muito. Hoje você pode estar numa safra de 70, que eu cheguei a 70. Só para te dar um exemplo de agricultura no semiárido. Vocês têm região lá grande semiárido. Nós tivemos um pesquisador que aposentou, tem uns 5 anos atrás, um cara de cabeça, foi até secretário da agricultura aqui umas 2 vezes, ele era pesquisador da área de solo, ele fez um estudo do semiárido, em várias localidades, vários estados, do risco de produção agrícola de semente, milho e feijão de corda. Milho e feijão de corda. Você sabe quanto deu nessa região aqui? Milho, 20% de chance de você ir. 20%. Então, quer dizer, qual é a atividade que você já entra com 80% de risco de perda? O feijão de corda, por ser um ciclo mais curto e mais resistente, 30% aqui nessa região. Que é um lugar que era aumentar um pouquinho. Isso, os dados históricos e tudo, com as condições climáticas, qual é a atividade? Agora, algum produtor deixa de plantar mas não tem essa facilidade. Aí o técnico tem que ter o jogo de cintura e a cabeça de entender isso. É uma questão cultural. Vamos embora, pessoal. Porque ele alimenta, quer botar na mesa, entendeu como é? Agora, trabalhou até com quem? Não, eu saí por conta daquela época que ela deu. Eu trabalhava com ela, tinha 3 hectares com ela. Aí ela me deu aquele problema que ela pediu para arrancar a acerola. Hoje ela está aí, atrás da acerola, não consegue. Está pegando, inclusive, no Parnaíba. Todo canto do Brasil ela está pegando, não tem. Aí a gente reduziu, aí agora também não voltei. Até que ela queria voltar, eu disse, não, só meio hectare. Vamos fazer uma pergunta a você bem discreta, mas é porque a gente está vindo do distrito do Coelho. Sim. E a gente lá ouviu muito a questão de custo de produção de um lote. Só uma pergunta um pouco discreta, qual o seu custo de água por mês? Em torno de 2.000. Olha, pessoal, tem que acordar trabalhando e dormir pensando que vai fazer no outro dia, porque de qualquer forma só com água é 2.000 por mês. Entendeu como é? Viu? É esse o que eu falo, que essa região aqui teve uma reforma agrária produtiva. Entendeu? Aqui só nesse projeto você tem 2.200 colonos, acho que são 150 empresas, né? Médias e grandes empresas, dentro do Nilo Coelho, porque nós temos vários outros projetos. Nós temos projeto Salitre, projeto Mandacaru, projeto Turão, projeto Bebedouro, projeto Curaçá ali, e vários outros projetos de irrigação, distrito de irrigação, o Pontal. Esse é o Nilo Coelho, que é o maior com fruticultura, maior que está implantado, certo?
Então esse projeto ele tem uma classe média forte, uma classe média bem estabilizada em cima da agricultura irrigada. Então são agricultores familiares, mas quando a gente fala agricultor familiar, às vezes do sequeiro, a gente pensa que é aquele, né? Aquele agricultor que vive numa... que a gente amanhã vai trabalhar, mas a gente vai mostrar um pouco a questão de água de chuva. Vocês vão ver que a gente faz briga aqui por 1 litro de água. Por 1 litro de água. Tá certo? Tem manejo de água aqui por litro. Por litro. Tá certo? Mas na agricultura irrigada, a situação do colono, né, é uma situação de uma empresa de um porte médio, de um porte pequeno, às vezes mais vamos dizer assim, de um custo elevado e de produção tem que ser com toda a tecnologia tecnificada, tudo feito bem melhor, tem que estar totalmente inteirado disso, porque senão não vai para frente. Quando o rapazinho falou ali daquele menino que foi meu aluno, ele veio falar comigo, ele foi meu aluno quando eu ensinei na agronomia, o Armando, foi meu aluno. Ele falou aqui no início aqui, eles tentavam pegar os lotes que eram produtores de feijão, não sei o que, todos eles viram que não tinha rentabilidade. É o custo de irrigação do feijão, e quando chove o preço vai lá para baixo, não tem nenhuma regulamentação de preço, Aí tem uma raiz grande aí, essa tá boa aí. Essa tá boa. Vamos ver. Essa tá boa. Tateia. Aí, deixa eu ver. Vamos tomar quebrado? Mais um pouquinho. Olha a Lisão. Olha aquele boneco raiz de tudo, mostra aqui. Sei lá, que esse igual vai pegar, Lindão. Se o Lindão pegar isso aí, você vai ver. Então, o Márcio bota ele lá. Mais um pouquinho. Nítido. Aqui já dá pra ficar. Totalmente nítido. Fica bem mais. Pronto, pessoal. Aqui, ó, vamos apresentar pra vocês o nematóide. Olha os nódulos aí. Ó, pra todo mundo ver. O nematóide é esse encaroçamento da raiz, né? Mas uma coisa que tem que esclarecer é que não é, na verdade, o nematóide que causa a morte da planta. Existe uma associação do nematóide com um fusário que é nativo, que é o fusário solane. Aqui é o Melodóide enterolóbio. Então, o nematóide abre portas para o fusário. E o fusário que apodrece a raiz. Mas tem nematóide demais, você tá doido. Tem nematóide demais. Aqui é uma... Ó, pra você ver. Nossa, pé mesmo, pé. Olha aqui, olha porque Você vai olhar ali da outra? Aí, Oi, Gide, você vai olhar da outra? Vamos olhar da outra agora, do Guaraçá. Fazer um comparativo. Aqui agora. Oi, Gide. Você não tá trocando a copa? Você tá trocando a copa, né? Não, você tá trocando a raiz. A copa é a mesma. A copa é a paluma. O cavalo. É o cavalo. Se você fizer uma análise, acha. Mas ele convive bem, você vê. O padrão da raiz é outro. Diferente. Até bem mais. Ele é um material mais agressivo, a raiz mais agressiva, mais vigor. Então tudo isso contribui para a convivência. É do cavalo, né? Isso aqui é do cavalo. A copa é a mesma, paluma. E ali é paluma. Aqui é branco ou paluma, Guaraçá. Oi. A diferença dessa pra cá. Olha aqui. Olha aí. Olha aí. Olha só, Galha. Cadê? Olha. Essa que você tirou de qual? Olha, você pode ver que tem umas bolinhas aí, mas é pouco. Você vê umas bolinhas aí, ó. Ela convive bem, né? Mas olha. Se fosse uma paluma, tava toda... Ela não chega a ficar desse tamanho. Desse tamanho. Aí, ó. Dá conta de brigar com ele, pode ser. Aqui acho que tá bem... Tá bem visto aí. Bem claro, bem. Ó, né? Procurando, eu não tô vendo. Raiz bem desenvolvida e... Sinceramente, o nematóide é muito pouco, não dá pra ver não. Mas aí vai ter algumas aí que você vai ver que tem muito, mas só que ela não muda também um pouco, tá vendo tudo? Não muda, ela convive bem. A uva ela proporciona um custo de produção muito alto e os seus riscos. Mas a rentabilidade é maior. A rentabilidade é maior, né? E a uva, ela também teve seus problemas, né? Porque assim, como ele falou lá, né? As variedades vão mudando e aí você tem um custo alto se você quiser acompanhar isso, né? Entendeu? Mas a uva ela dá. Agora a uva ela é muito arriscada, por quê? Porque você viu lá aquela fazenda, o plantio todo coberto. Eles ali arriscam produzir nessa época de chuva. Tá certo? Por quê? Porque, eu não sei se vocês viram a pergunta que eu fiz lá em relação à época de plantio, época de indução e época
Por quê? Porque as janelas de mercado elas são muito importantes para você ter o produto na hora certa de vender. Principalmente quem vende muito, né? Mas uma uva, se você tem um parreiral e ele estava protegido de sol, ele falou que era sol forte e chuva. Aquilo é caríssimo, aquela lona. Quando começamos a ter problema aqui com perda de uva, começou a aparecer vendedor de plástico de todo canto. Teve fazendas aqui que gastou milhões com plástico e o plástico não durou uma safra, 2 safras. Então depois foram aperfeiçoando, aparecendo material melhor, hoje tem material como aquele ali que deve usar por vários anos, tá certo? Mas a uva é não climatérica, a uva ela depois que você colhe ela não muda mais. Então a uva tem que ser colhida no brix correto, tem que ser colhida no ponto certo. E o produtor dessa região aqui domina a uva na palma da mão, como aquele rapazinho que estava lá, muito bom, aquele agrônomo do campo lá, tá certo? Então a uva é uma cultura que o cara que planta uva não quer nem saber de chuva, tem raiva de chuva. Porque ele controla a irrigação, controla tudo de gota a gota. Você viu que ele controla até o número de baga por caixa. Ele fala, ele controla aqui até o número de baga por caixa. Então você vai observar, uma cultura que tem 120 mil reais de custeio numa safra. Ou no ano, eu fiquei na dúvida, você falou safra ou ano? Vamos dizer, 120, safra. 120 mil reais safra. Que aqui você chega a produzir 2,5 safra por ano. Falou que a rentabilidade é 50%. Sim, isso que eu estou dizendo. 2,5 safra por ano. Você chega a produzir aqui de uva. Mas aí se você produzir, dando um descanso aí de 40 dias, 50 dias, de uma poda e outra. Uma poda colheu, dá um descanso, poda e começa duas. Mas já pensou, você está num mês como o mês de março, ele está colhendo hoje. Que é o mês que historicamente mais chove aqui, é mês de março. Quer dizer, uma fazenda, um produtor, arriscar você colher uvas no meio desse, tem que ser forte. E o zoneamento da tem que ser como forte. é que é o zoneamento dela? É mais agora, a partir de maio, junho, até outubro, aí vende bem. Vende muito. Zoneamento agrícola? Não, eu estou dizendo assim, os melhores meses, não, zonamento não. Não tem zonamento? Não, tem assim, é contínuo o plantio. Estou dizendo assim, melhor região. Então você já pensou, por quê? Porque para você colher a uva, você dá um estresse hídrico, como qualquer cultura, para ele pegar o brix. Para ele, né, ele secar um pouco da água, e já que você está dando água demais, depois ele tem que dar uma... Para pegar o brix certinho, você numa dessa reduz. Você está tomando muita água, daqui a pouco corta a sua água. A sede aumenta, daqui a pouco chove. Aí a absorção é violenta. Aí, nem para vinagre, história que nem para vinagre serve. Agora arrisca, lá arriscou, mas o que? Tecnologia, cobertura, tal, tudo lá. Uma pergunta que eu fiz lá do colega aí, sobre a comercialização, Paulo. Como é que você faz? Qual a dificuldade? Não, a gente comercializa aqui mesmo, atravessador. Trabalho com atravessador. Os caras não saem daqui, eles vêm com as caixas, com os contentores mesmo. A gente só colhe, coloca aí no galpão, e aí eles vêm, selecionam e sai. E é uma tristeza, olha, mesmo assim ainda dá. O cara chega cheio de exigência. Isso aqui é polpa. É polpa, isso aqui serve para polpa. Essa é birita. Essa aqui não sei o que. Essa birita que eles falam é pequena. Entendeu? Aí ele paga você 30, 40 reais nessa caixa aqui de 25 quilos da milhozona. Aí cai para 18, vamos dizer lá da segunda. E lá dá 2, 3 reais, 4 reais. Aí dependendo da época isso varia, vai para 10, vai para 8, outro vai para... Aí muda muito. Mas eu digo assim, que você pega uma... Quando você olha para o contentor de guarda, porque ele diz que não é de primeira. E você diz aqui que aqui é de segunda, e só dá tanto dinheiro, rapaz. Helder, uma pergunta para Paulo aqui. Nos 9 hectares aqui, trabalha a sua família, contrata mais pessoas? Quantos que trabalham basicamente? Aqui só trabalha eu, não. Só eu e um filho. Sim. O resto é tudo contratado. Uhum. Quantas pessoas? Não, só tem um fixo, sim, que é o irrigador. Uhum. E os outros temporário. Não, chega, fez o empeneita aqui e aí daí ele... Empeneita para podar. Para podar, empeneita para podar. Para limpar, então ele vai Vamos ver agora, pessoal. E a vantagem também da uva é porque ela não oscila demais. E a goiaba oscila muito. Demais, a goiaba ela oscila muito. Hoje você pode estar numa safra de 70, que eu cheguei. Olha, só para te dar um exemplo
de agricultura no semiárido. Vocês têm a região lá grande semiárido. Nós tivemos um pesquisador que aposentou tem uns 5 anos atrás, um cara de cabeça, foi até secretário da Agricultura aqui umas 2 vezes, que ele era pesquisador da área de solo, da área de... Ele fez um estudo do semiárido, em várias localidades, vários estados, do risco de produção agrícola de cerca de milho e feijão de corda. Milho e feijão de corda. Você sabe quanto deu nessa região aqui? Milho, 20% de chance de você ir. 20%. Então, quer dizer, qual é a atividade que você já entra com 80% de risco de perda? Qual é a atividade? O feijão de corda, por ser um ciclo mais curto e mais resistente, 30% aqui nessa região. Tem lugar que era aumentar um pouquinho. Isso, os dados históricos e tudo, com as condições climáticas. Qual é a atividade? Agora, algum produtor deixa de plantar milho. Mas não tem essa facilidade. Aí o técnico tem que ter o jogo de cintura e a cabeça de entender isso. É uma questão cultural. Vamos embora, pessoal. Porque ele alimenta, quer botar na mesa, entendeu como é? Agora, cabe ao técnico o quê? Não sei se vocês pegaram aquele podrezinho que tem lá, que lá mostra a área hoje, as principais áreas que estão cultivadas hoje, né? Só do Nilo Coelho, né? Tá? Área de manga. Mas quando a gente fez esse levantamentozinho, a gente encontrou 50 produtos diferentes dos lotes. 50 produtos diferentes. Né? Até pequenas áreazinhas, por exemplo, 2 caras que plantavam inhame, um japonês que plantava noni, tudo, mas dá todos 50, algumas forrageiras, alguns graníferos, algumas olerícolas, mas o grosso, manga, uva, goiaba, banana e coco. Acerola tempo depois. Aí a segunda leva vem acerola, maracujá, mamão, né? Limão, aí já vem uma segunda. Mas em área mesmo, essas 5 que eu falei são as áreas predominantes, né? E que a goiaba e a banana tem uma grande importância devido à questão do giro do dinheiro, tá certo? Você viu lá que o cara falou que a uva, ele com aquela uva lá tinha 2 anos, mas com 1 ano e meio já está produzindo, quando ele já está produzindo uva. Mas o custo de plantação não tem acesso para todo mundo, que é muito alto. Ele falou lá 180 mil, essas variedades que estão vindo aí de fora aí, é o custo de plantação. Então aqui já tivemos grandes momentos de crise na fruticultura irrigada da região, tá certo? Não sei se você lembra, mas no início da década de 2010, 2012, houve uma crise econômica muito forte na Europa.
muito forte na Europa. Você lembra daquela questão que teve lá um problema lá econômico, que aquilo lá repercutiu aqui de forma absoluta, entendeu? Porque aqui exporta muito e eles são grandes compradores lá. Então, quando a Europa fica ameaçada, o europeu, aquele pessoal dali, ele já é tão mastigado com guerra, com confusão ao longo da sua história, que qualquer ameaça ao bom vivant dele, ao conforto que eles têm hoje de ser desenvolvido, de viver bem, qualquer ameaça a isso eles se trancam. Aí começa a estocar alimento, começa a gastar, deixar o supérfluo, tal. E muito para eles lá, muitas vezes, uma manga é um supérfluo. Uma manga lá é cara. Uma manga é uma fruta para ir lá, que vem de ser importado para ele. Então aquilo ali, rapaz, restringiu. A exportação para lá caiu de vez. E aqui, meu amigo, muita fazenda aqui passou mal. Tá certo? Teve outra vez que teve outra crise forte por uma questão de chuva. As que se destacaram mesmo, na Rama Forte Tardinha e aquele... Rama Forte aqui... A Rama Forte, né? A Rama Forte Tardinha tem outra variedade, outra bordadura, me fugindo. Viu? Essa aqui é uma delas, do caqui. E essa aqui já está em algumas propriedades da região. A fruta nova é a ameixa, né? Ele testou também, dentro dessas tripas de ameixa. Mas assim, essa ameixa ele testou, vamos dizer assim, ele jogou tudo, mas depois ele viu que não tinha. falar da satisfação que a gente quer, receber vocês aqui na unidade, falar um pouco das experiências que tem dado para semiárido, de convivência com o semiárido. Vocês têm o norte de Minas ali, com uma extensão que vem aumentando do semiárido. A última atualização feita da extensão do semiárido brasileiro contemplou mais municípios, né? Então isso tem um desafio adicional aí para cada um de nós, mais área para se trabalhar, realidades distintas. A realidade de vocês tem particularidades que o nosso semiárido aqui do entorno de Petrolina
possui, assim como outros tantos, né, microsemiáridos que nós temos espalhados aí pelos estados do Nordeste e pelo norte de Minas, um pouquinho ali do Espírito Santo também. Então a gente tem que se fortalecer na medida em que a gente começa a constituir, né, uma base de informação específica para essas condições, né? Como eu mencionei, a Grapa Semiárido fez 48 anos, agora na semana passada a gente completou um período aí de história. E nesses 48 anos a gente está em constante evolução, em constante exercício de trazer elementos novos, né, de identificar oportunidades, de fortalecer a convivência produtiva, né, do agricultor no semiárido com novas oportunidades. Assim, temos limitações de água, limitações de alguns componentes de recursos naturais, mas a gente também tem potencialidade nesses recursos naturais. Então, nessa balança, a gente tem que começar a equilibrar para que a gente possa manter o agricultor nas suas condições no campo e com a oportunidade de viver da agricultura, né? Ter essa condição de se manter, manter sua família, fortalecer sua comunidade aí com oportunidades diferentes, com cadeias que ele pode explorar, né? Seja pecuária, que é muito forte no semiárido, mas as culturas alimentares anuais, por exemplo, ou bianuais, como mandioca, e as oportunidades da biodiversidade, né? Trazer isso tudo para novos componentes como elementos que ele pode dispor, reduzindo esse risco de perda da sua atividade produtiva principal em períodos de seca mais acentuados, ou nos períodos de sucessivos anos de seca que mais a gente presencia aqui, né? Então, para a gente é uma satisfação trabalhar ou tratar com a equipe, né, diretamente da assistência técnica, é diferenciado para nós, pela capacidade que vocês têm de ampliar o número de pessoas que podem se beneficiar de tecnologias. Então, a gente, como instituto de pesquisa, precisa de mais dessa aproximação com vocês. Quanto mais a gente puder conversar, tanto não apenas capacitando, mas discutindo com vocês os problemas que vocês enxergam, da forma como vocês percebem as limitações do produtor, trazendo isso como meio de a gente alimentar, né, nossas atividades de pesquisa e poder dar respostas. Em conjunto, poder trazer novas expectativas para essa população. Então, a gente agradece muito também a presença de vocês aqui. Certamente, né, para os colegas, né, que estiveram discutindo com vocês esses dias, com uma satisfação apresentar o trabalho que cada um realiza, ou o trabalho que as equipes realizam, e muitas vezes tem uma aqui representando, mas tem trabalho de outras pessoas também envolvidas, né? E a ideia realmente é essa, é fortalecer uma rede de parceria e as matérias têm um diferencial muito grande aí, para nós é muito importante, né? Estar mais próximo e poder trazer essas demandas para nós e discutirmos juntos a estratégia de poder resolver, né? Muitas vezes a gente está focado em determinado componente e vocês enxergam uma oportunidade ali que a gente pode potencializar a adoção de uma tecnologia, né? Ou potencializar a caminhada para desenvolver mais uma nova tecnologia, né? E a gente tem que ampliar também esse leque de oportunidades aí para os produtores, né? A Emater de Minas, acho que é um exemplo, diante de todas as fragilidades que a gente tem na assistência técnica, né, no Brasil, a Emater de Minas tem uma atuação forte, é uma atuação reconhecida, né? Fizeram Pernambuco, Bahia e outros estados ter essa composição que vocês têm. Então, para a gente é uma satisfação recebê-los aqui e dizer que podem contar conosco, a gente está à disposição do que a gente puder contribuir, do que a gente puder ajudar dentro da nossa experiência, a gente está à disposição. Vamos fazer isso. Pela festa, né? Mas lá é um prazer, a gente que agradece, né, esse carinho que vocês tiveram com a gente nesses 3 dias e dizer que essa visita é fruto de um trabalho que a gente tem com a Embrapa lá de 7 da Lagoa, também de Suor, e nós nos provocamos que nós queríamos vir aqui. Que é uma realidade parecida com a nossa, né? Com o diferencial que vocês têm para a irrigação, nós não temos, mas com o trabalho de vocês, a gente vai levar a experiência para lá, para os nossos agricultores. Eu acredito que vai fortalecendo muito o nosso trabalho lá, né? E eles, né, principalmente, né? A gente está muito satisfeito, aqui o pessoal sempre elogiando, agradecer o Helder, né? Contato com ele já desde o início, a gente está comunicando para que fosse feito dessa forma, né? É muito corrido, mas a gente tentou aproveitar ao máximo, né? Com os horários, né? Utilizamos, né? Assim, a gente agradece, estamos à disposição, né? E agradecendo mesmo pelo carinho de vocês. Joia? A gente também agradece. Agora, aproveitar que eu trouxe aí alguns
colhido hoje de manhã, assim, finalzinho de safra. Tem uma bandeja na parte de cima, onde o número é limitado, mas acho que dá um para cada um, porque são dos gigantes. São dos gigantes. Mas aí alguns vão falar assim, eu vou pegar o maior. Só que lembre-se, o intermediário é o 55, aquele que a relação polpa-caroço é muito maior. E o 68, ele é grande, mas o caroço também é grande. Os dois são maravilhosos e não perdem de maneira alguma para o comum. A diferença é mais tamanho mesmo. Existem nuances, diferença de sabor, existem. Tá? Mas é como se fosse aqueles degustadores de vinhos. Não, esse aqui é diferente daquele. Tem que estar bem treinado. Existe variação e quanto mais maduro, mais saboroso, né? Então tem alguns aqui que ainda estão de vez, mas vocês são sertanejos, conhecem melhor que eu. E só para... aqui é livre, aqui só para chamar a atenção, tem uns bem amarelos aqui, que é um bucajá, que o sabor não é tão agradável, mas está aqui. E tem dois umbuguela vermelho aqui para vocês verem que a planta ainda estava já bem no final. Então esse é a mão, Helder vai dar um por um aí que vocês escolhem na bandeja. E esses aqui é à vontade. Vou pegar um logo. Aqui é à vontade. Agora que eu sou curioso, só